bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje o ciclo de atividades virtuais sobre ensino de ciências, promovido pelo curso de especialização em ensino de ciências e biologia. Essas atividades são 100% remotas e nós concedemos declaração de carga horária para os alunos que participarem, mediante envio de e-mail para o nosso e-mail, a gente vai colocar no secretaria, colocando o nome completo e matrícula. Então, sejam muito bem-vindos à primeira webconferência do ciclo de atividades virtuais sobre ensino de ciências, do curso de especialização em ensino de ciências do Instituto de Biologia da UERJ. Eu, professora André Espínola, e a coordenadora adjunta, a professora Rosane Meirelles, ficamos muito felizes com a presença e participação de vocês, e especialmente com a nossa palestrante de hoje, que é a Juliane Barros, nossa ex-aluna muito querida. Então, de início, eu queria lembrar a todos que essa é uma atividade remota, que nós estamos gravando de forma a valorizar o conteúdo que vai ser apresentado aqui, para ele fazer parte da playlist, inicialmente do Instituto de Biologia, depois de uma página que nós estamos criando. Então, avisar vocês que está sendo gravada, porque é importante que vocês estejam cientes. Quero pedir também, muito gentilmente, que vocês todos mantenham seus microfones e câmeras desligados, para que a gente possa privilegiar a fala da nossa convidada palestrante. Então, antes dela iniciar, eu queria passar a palavra para a vice-coordenadora, professora Rosane Meirelles, do Departamento de Ensino de Ciências e Biologia. Obrigada, Andréia. Boa tarde para todos que estão aqui participando e para os que vão poder ver e assistir essa gravação depois na página. A princípio, então, gostaria de saudar a todos que estão aqui no momento, então, agradecer pela presença, pela assistência, e aos que vão poder participar depois, que também, se precisar entrar em contato, coloquem lá comentários, curtam lá na página. Vai estar disponível no Instituto de Biologia da UERJ, depois eu vou colocar lá no chat para vocês poderem acessar e se inscrever no canal para poder valorizar também o material que já está lá. Já temos outras, as palestras do ano passado estão lá também. Então, quem puder assistir e poder participar também, divulgar, a gente fica feliz também. E gostaria também de, nesse momento, saudar e também prestar uma homenagem às pessoas que, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, que perderam familiares, pessoas que estão passando pela doença em casa no momento, então cada um está no momento, e então que é difícil para cada um tem uma rotina diferente, então agradecer também a Juliane pela participação, porque nós estamos nesse momento de resistência, então, assim, agradecer pela participação dela e por todos que estão aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosane. Então, dito isso, muito bem-vindos todos que estão entrando agora. Eu vou passar a palavra e agradecer logo de início a participação, a disponibilidade da minha querida ex-aluna, a Juliane Barros da Silva. Ela fez licenciatura em Ciências Biológicas conosco na UERJ, fez um trabalho lindíssimo sobre avaliação no ensino, a importância da avaliação no ensino, tanto que até hoje eu estou sempre em contato com ela, ainda como desdobramento dessa pesquisa, orientada pela professora Rosalina Magalhães, na época, e hoje ela traz a pesquisa, o resultado da pesquisa de mestrado que ela desenvolveu na Fiocruz, na casa de Oswaldo Cruz, e esse trabalho é intitulado Investigando Espaços de Educação Não Formal, o caso do Museu da Natureza no Piauí. É um lugar lindíssimo, super novo, que, infelizmente, muitos brasileiros ainda não sabem nem que existe. Eu tive o prazer, o privilégio de conhecer em 2019, época que a Juliane começava a pesquisa dela, e ela também teve a oportunidade de ir e vai contar para vocês um pouco dessa trajetória. A Juliane, além de ser licenciada em Ciências Biológicas pela UERJ, ela é mestra em divulgação da ciência, tecnologia e saúde pela Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, e é também especialista em docência na educação básica pelo IFMG. Então, Juliane, é um prazer ter você aqui conosco. Eu vou aguardar apenas você colocar o seu primeiro slide para te dizer que está ok. Depois eu vou fechar meu áudio e vou convidar todos os demais que fechem também seus áudios e câmeras, tá bom? Uma boa apresentação, Juliane. Muito obrigada e bem-vinda.
Aí o microfone também tem que abrir. Tá, só um minutinho que eu estou Claro, tentando colocar aqui a fica apresentação. tranquila. Enquanto Juliane coloca o slide, relembra todos os estudantes, seja da especialização ou da graduação, que desejam receber uma declaração de carga horária. Nós vamos colocar no chat esse e-mail para vocês enviarem. Entrou, Juliane, carregou. Nós vamos colocar no chat o e-mail para vocês enviarem seus nomes completos e matrículas para a secretaria do nosso curso, que vai emitir essa declaração para vocês e vai enviar no prazo de 1 semana, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso, vocês podem colocar no chat, preferencialmente mais para o final da palestra, né? Dúvidas burocráticas, assim, para a gente concentrar na fala da Juliane. E, claro, todas as perguntas são muito bem-vindas, os alunos podem perguntar ao final da apresentação, abrindo seus microfones, se desejarem, e câmeras, ou quem aqui as transcrições de tudo que for colocado, tá? Juliane, está lindo, uma excelente apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada, Rosane. É sempre um prazer para mim voltar à minha antiga casa, mesmo que de forma virtual, né? Mas eu me sinto sempre muito abraçada pela UERJ, então é um prazer hoje estar falando para vocês. Então, como a Andréia já falou, né? O título da minha pesquisa, que eu trago hoje para vocês, é Investigando Espaços de Educação Não Formal, o caso do Museu da Natureza no Piauí. Então, já apresento, né, já para vocês, né, o Museu da Natureza, que é esse pontinho vermelho no meio dessa imensidão da Serra da Capivara. Bom, antes de eu começar a falar especificamente do projeto, né, eu vou falar um pouco sobre o meu encontro com o Museu da Natureza, né, por que eu fui pesquisar esse museu tão distante, o que ele me chamou a atenção. Acontece que quando eu entrei no mestrado, eu não entrei com esse projeto, eu entrei com outro projeto, que era sobre materiais didáticos e itinerância, só que era uma coisa que eu já trabalhava já há algum tempo, já estava se tornando um assunto um pouco maçante para mim, eu estava querendo respirar novos ares, né, ver coisas diferentes. Então, apesar de eu ter entrado com esse projeto, eu resolvi que eu queria mudar de projeto. Então, no primeiro encontro que eu tive com o meu orientador, tadinho, ele chegou cheio das anotações, e eu falei, professor, não quero mais esse projeto. E eu apresentei para ele 4 ideias novas de projeto, e uma específica falava sobre museus de ciência. E aí ele falou, olha, essa ideia aqui está bacana, é algo que eu já trabalho e que eu poderia te orientar muito bem, e a gente optou por falar sobre museus de ciência. E aí eu precisava escolher um museu para trabalhar, né? E, assim, o museu que eu tinha uma afinidade muito grande, que eu tinha um carinho, uma memória afetiva muito grande, é o Museu Nacional, né, aqui do Rio de Janeiro, que, infelizmente, a minha primeira reunião de orientação aconteceu uma semana depois do Museu Nacional ter sido destruído, né, pelo incêndio. Então, assim, para mim foi muito difícil, né, foi um golpe muito duro, acho que não só para mim, né, mas para todos nós, né, cariocas ou cariocas ou não, né, que tinham alguma afetividade com o Museu Nacional, né, da UFRJ, então foi um golpe muito duro, e eu precisava escolher, então, algum, né, museu para investigar. E meu orientador me deu uma lista de 40 museus no Rio de Janeiro, mas, por algum motivo, eu não conseguia me conectar a nenhum deles, aí eu resolvi também expandir os horizontes, né, levando em consideração que os museus do eixo Rio-São Paulo, eles já têm muitas pesquisas, né, você for fazer uma busca simples, né, no Google, você vai ver que a maior parte das pesquisas em museus são realizadas nos museus do eixo Rio-São Paulo. E aí eu resolvi expandir os horizontes, pesquisar por museus novos e me deparei com esse Museu da Natureza, que na época ainda nem havia sido inaugurado. Ele foi inaugurado em dezembro de 2018, e eu descobri em outubro desse mesmo ano. Então, aí eu fiquei fascinada quando eu vi esse museu na Serra da Capivara, que vai trazer aspectos da Serra da Capivara para dentro dele. Eu fiquei fascinada com essa proposta do museu, e
né? Eu falei, é esse. E aí, a partir disso, né, foram se desdobrando as coisas, e aí eu tive esse meu primeiro encontro, então, com esse Museu da Natureza. Só para situar um pouco o meu eu dentro da pesquisa. Pra vocês entenderem um pouquinho, né, a minha conexão com esse espaço. Bom, então, por que estudar museus, né, dentro dessa perspectiva da divulgação científica? Acontece que a forma como a política científica ela foi instituída em nosso país, ela acabou por afastar a sociedade das decisões ligadas à ciência e tecnologia. Desde o início, sempre as decisões ligadas à ciência e tecnologia foram feitas de pesquisadores para pesquisadores. E a sociedade acabou por se afastar, né? E muitas vezes, né, hoje a gente sente uma falta desse apoio popular, principalmente quando está vendo cortes nas pesquisas, cortes nas bolsas, mas isso, e a gente vê que a sociedade raramente veste a camisa e luta ao nosso lado, mas isso é um reflexo de como essa política científica se instituiu na nossa sociedade. Então, o que a gente precisa fazer hoje é a aproximação, né, trazer esse público, trazer a sociedade para junto de nós. E nessa perspectiva é que se enquadra a divulgação científica, que é uma forma de você trazer a sociedade, né, de aproximar para as questões da ciência, para os avanços da ciência, da tecnologia, né, fazendo com que cada vez mais essa sociedade tenha uma participação ativa nas questões da ciência e da tecnologia. E os museus e centros de ciência, eles são uma das formas mais antigas de se fazer divulgação científica. Esses espaços são espaços assim muito ricos, porque eles vão fornecer experiências sociais, experiências estéticas e sensoriais que vão favorecer a compreensão e a comunicação de informações, conteúdos e conceitos científicos. E dentro dos museus de ciências, as exposições elas vão fazer aquele elo, né, entre o que o museu deseja expor, deseja comunicar para a sociedade. Só que a gente deve também levar em conta que a exposição, ela é formada por agentes sociais, né? Então, ela é uma construção social, ela é atravessada por condicionantes e por influências de naturezas diversas. Então, a partir do momento em que você tem um grupo ali, uma equipe técnica por trás de uma exposição, a própria subjetividade dessas pessoas vão levar essa exposição para um caminho ou para outro. Então, as exposições, elas não são neutras, né? Elas não são formadas de forma passiva, mas não, você tem uma construção social. Da mesma forma, a leitura que o público vai fazer dessa exposição também não é uma leitura passiva. Cada pessoa que entrar naquela exposição, que percorrer aqueles corredores, que observar aqueles objetos, vai fazer uma leitura própria a partir das suas vivências anteriores, das suas experiências de vida, né? Então, para essa pesquisa, nós selecionamos o público adulto, que é um público que já possui um nível maior de escolaridade, um nível maior de experiências e, por vezes, de escolaridade, né? Nem sempre, né? E é um público também que geralmente não é integrado em programas educativos, né? Geralmente o público escolar é o público mais estudado e é um público que está mais integrado nesses programas educativos. E a gente ainda não tem bem claro na literatura como se dá esse processo de aprendizagem por livre escolha dentro dos museus por esse público. Então, por isso, nós escolhemos, né, essa abordagem de pesquisa desenhada dessa forma. Então, o objetivo do meu trabalho, então, foi compreender esse processo que está aqui na imagem, né, nesse esquema. Então, o que eu quis entender era a maneira como se constitui o discurso expositivo dessa exposição do Museu da Natureza, quem são os agentes envolvidos, quais foram as características, que acabaram interferindo, quais foram os aspectos que interferiram no que expor, como expor, né? E quais foram os atores sociais envolvidos, qual foi a participação de cada um desses atores dentro desse discurso expositivo, e assim, para a gente poder caracterizar bem esse discurso. E, depois disso, né, uma outra abordagem desse estudo era entender as formas como se dão a apropriação
do público adulto visitante, né? Então, a partir, né, desse discurso, o público ele vai entrar em contato, seja a partir da mediação, seja com os textos daquela exposição, ele vai somar isso, o seu conhecimento, a sua cultura, os seus interesses, as motivações pessoais, o próprio contexto desse visitante, qual grupo que está o acompanhando, qual o contexto social e físico dele, e a partir disso, esse público vai fazer a sua leitura e a sua apropriação. Acontece que esses dois polos de pesquisa, digamos assim, eles costumam ser estudados de forma isolada na literatura. Ou se estuda o discurso expositivo, ou se estuda as leituras e apropriações do público. Sendo que, para mim, estudar esse processo como um todo, me parece um caminho bastante natural, né? Como essa mensagem inicialmente pensada, ela vai se transformando e como ela é lida no final pelo público. Então, por isso, o objetivo geral do meu trabalho foi analisar e caracterizar todo esse processo. Bom, e como eu já falei, o campo empírico, então, para essa pesquisa é o Museu da Natureza. Esse museu ele fica situado na zona rural do município de Coronel José Dias, no estado do Piauí, e ele fica bem nos limites do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, ele é esse espaço belíssimo, né, impressionante, que foi essas imagens, né, que eu me apaixonei por ele, né, e fiquei, né, é muito lindo, né. Então, é importante a gente falar um pouco também do Parque Nacional da Serra da Capivara, porque esse museu ele vai trazer diversos aspectos do parque para dentro da exposição. Então, a Serra da Capivara, ela é um lugar que possui flora e fauna epidêmicas do bioma Caatinga, um lugar que possui a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas, e por isso é declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, além de constar também no livro de patrimônio do IFAM. Então, é um lugar riquíssimo, o contexto onde esse museu está situado é um contexto riquíssimo, e ele vem somar, né, a todo esse patrimônio que já existe nesse local. Bom, então a metodologia que eu utilizei nesse estudo, para caracterizar o discurso expositivo, eu utilizei a observação sistemática do espaço, fiz a análise dos documentos da exposição e entrevistas com gestores e com o curador da exposição. Depois dessas entrevistas, elas foram transcritas e foram analisadas através do método de análise de discurso. E para analisar as leituras do público visitante, eu utilizei uma adaptação do método Think Aloud. O método Think Aloud é um método em que o visitante ele vai gravar as verbalizações dele ao longo de um determinado processo. Ele foi usado pela primeira vez pela pesquisa dos museus, pela pesquisadora Colette do Fresne Tassé, e ela deixava os visitantes percorrerem uma exposição com o gravador na mão, e o pesquisador vinha sempre ao lado daquele visitante, incentivando a verbalização. E aqui no Brasil, diversos grupos, né, que estudam museus fizeram adaptações desse método. Tem, inclusive, a pesquisadora Carla Grusman e o meu próprio orientador, Soares, que se utilizam de adaptações desse método, em que eles selecionam objetos específicos de uma determinada exposição, para que, quando a pessoa chegar naquele objeto, ela verbalize o que ela está sentindo. Então, eles colocam marcações ao longo da exposição, aonde a pessoa deve verbalizar. E isso é mais utilizado quando você tem interesse, né, sobre um objeto em específico. No meu caso, eu utilizei uma outra adaptação, porque eu não queria interferir na escolha do visitante sobre o local onde ele deveria verbalizar. Então, eu deixei esse visitante livre para verbalizar onde ele quisesse, e eu também não fiquei acompanhando o visitante ao longo da exposição, porque no contexto brasileiro, nós percebemos que o visitante ele se retrai com o pesquisador ao lado. Então, nós optamos por não fazer isso, né? Os nossos testes iniciais mostraram essa retração do visitante. Então,
O que nós optamos por fazer foi apenas emprestar o gravador para o visitante e pedir para ele verbalizar nas coisas que ele se sente melhor, que chamarem a atenção de alguma forma dele, tanto positiva quanto negativa, e assim foi feito. Então, a minha primeira visita exploratória ao espaço, ela ocorreu em maio de 2019, foi feita no contexto de um simpósio de arqueologia que estava havendo naquela cidade, então eu aproveitei para ir apresentar um trabalho e para conhecer esse espaço, né? Então, foi uma visita, assim, muito rica, né, em todos os sentidos, e até porque a minha primeira visita, eu fui com um grupo de estudantes e professores de museologia que estavam visitando o congresso, e que me deram também, assim, muitas dicas, e foi muito enriquecedor. A minha segunda visita foi ainda nesse contexto, e eu levei um pouco mais de tempo, e foi quando eu fiquei ali fruindo mesmo naquele espaço, observando cada lugar, filmando e caracterizando tudo aquilo que eu estava vendo. Nessa primeira visita, eu não pude realizar ainda as entrevistas, porque eu ainda estava aguardando a resposta do comitê de ética. O que eu fiz nessa primeira visita foi a observação sistemática do espaço e aquele primeiro contato com a equipe do museu. A minha segunda visita exploratória ocorreu em outubro do mesmo ano, de 2019. Então, nessa oportunidade, foi realizada a entrevista com a equipe do museu, com 2 integrantes da equipe do museu, que hoje dirigem o espaço, e também realizei a adaptação do método Think Aloud com 16 visitantes, e aqui eles vão aparecer nomeados de A1 até A16. E a equipe do museu, ela foi nomeada como MUNA 1, MUNA 2 e MUNA 3. Esse MUNA é porque a própria equipe do museu se autodenomina dessa forma, eles se chamam de equipe MUNA. Então, eu aproveitei e usei essa nomenclatura para identificar esses gestores. E, em setembro do ano passado, foi realizada a última entrevista, que foi com o curador do espaço, que não reside no local, e ele foi identificado como MUNA 3. Bom, então, caracterizando o discurso expositivo, então foi realizada a observação sistemática. Então, o Museu da Natureza, ele pode ser classificado como um museu de história natural e museu de ciências naturais, e ele vai narrar as transformações do meio ambiente, da fauna e da flora da região, sob a perspectiva das mudanças climáticas. Ele vai ter como foco o contexto local da Serra da Capivara. Então, aí nas imagens a gente tem aqui o logo, né, do museu, e imagens da entrada para o museu. Então, o museu ele possui esse formato de espiral concêntrica para poder indicar uma sucessão progressiva de acontecimentos geológicos que ocorreram na região. Então, ao longo dessa exposição, ela vai mesclar artefatos biológicos com recursos tecnológicos e de interatividade para poder trazer o visitante para dentro desse contexto. Eu vou falar rapidamente de cada uma das salas. Aqui é a entrada do museu, saguão de entrada, catraca principal. E quando você entra nesse espaço, você já se depara com um lugar todo escuro, né? E ali você já tem alguns textos que vão dar pistas sobre o discurso expositivo. Narra qual foi a ideia original do projeto e tal. E aí o visitante entrando por esse buraco negro e vai entrar na primeira sala da exposição, que se chama Início da Matéria. Essa sala, ela tem interativas, a primeira delas vai mostrar como se dá a força de atração entre os corpos, né? E tem alguns textos que falam sobre a origem do universo, a formação do universo, do nosso planeta, e vai entrar na parte da origem da vida, como se deu a origem da vida no nosso planeta. E aí vai ter essa segunda mesa de microscopia mostrando os seres, né, unicelulares, os seres microscópicos que a gente tem no contexto atual para poder ilustrar, né, os primeiros seres vivos. A segunda sala é chamada de tectônica de placas, é uma sala que vai mostrar a dinâmica de movimentação dos continentes ao longo do tempo geológico. Vai ter esse grande globo de metal aqui no meio, com os ímãs colados,
em que o visitante pode interagir, pode tirar, pode mudar os continentes de lugar, e é para poder justamente mostrar essa dinâmica, né, de que os continentes não são estáticos, mas que eles se moveram, eles foram mudando, se posicionando ao longo do tempo geológico. E aí a terceira sala chamada de água, né? E essa sala, sim, você começa a trazer aspectos da Serra da Capivara mesmo. É porque esse lugar, né, o lugar que hoje é chamado de Serra da Capivara, ele já foi água no passado. E ele já tem, e os pesquisadores encontraram diversos vestígios fósseis de trilobitas, que são seres marinhos, nas rochas nesse local. Então, isso evidencia que esse lugar já foi mar, né? Então, essa sala traz esse contexto local, né? E tem essa projeção de ondas que os visitantes gostam muito de interagir, vai ter os fósseis, tem esse simulador de chuva também, uma sala bastante interessante. A sala 4 é chamada de suco de dinossauros, que tem esses tambores. Um lado do tambor você tem projeções de dinossauros, e você vai ter... as salas nessa exposição são salas que vai ter som ambiente. E isso vai situar bastante o visitante naquele lugar. Por exemplo, a sala água tem barulho de água mesmo. E essa sala suco de dinossauros tem o barulho que supostamente os dinossauros faziam. Aquele grunhido de um dinossauro para o outro, um correndo atrás do outro. Então, isso fica sendo projetado nesses tambores e, ao mesmo tempo, com aquele som ambiente. E no verso desses tambores tem a descrição de como seria esse dinossauro e algumas características de cada um deles. A próxima sala, chamada de Gelo Infinito, é uma sala totalmente espelhada e que vai ter, né, dentro desses acrílicos, diversos seres, né, não seres atuais, né, não só dessa região, mas de todo o mundo. E é para mostrar que as eras glaciais, né, que esse lugar já sofreu também eras glaciais, e quando o visitante entra nessa sala, faz um barulho muito forte de gelo quebrando. Então, é algo também que tem uma proposta bastante imersiva para os visitantes. A leitura fica um pouco dificultada pela sala ser espelhada, né, os textos são de um pouco difícil leitura, conforme alguns visitantes até se queixam um pouco disso. A sala seguinte é chamada de A Primeira Transformação. É uma sala também que traz o aspecto cultural muito forte da Serra da Capivara, tem esse painel reticulado, e se você olhar de um lado, você vai ver a serra toda verdinha, e se você olhar para o lado oposto, tem um espelho em que você vê essa mesma imagem, só que toda com a vegetação toda seca. E são as duas estações muito marcadas da Serra da Capivara, a estação chuvosa e a estação seca. Então, essa sala traz um aspecto cultural daquela região bastante forte, né? Porque as pessoas se planejam de acordo com a estação chuvosa e a estação seca. A próxima sala é chamada de Desfile Animal, que seria a sala principal da exposição. O museu ele foi pensado, vou falar um pouco mais à frente, mas ele foi pensado a partir dessas peças, desses fósseis da megafauna que são apresentados nessa sala. Então, ele vai ter essa mesa semicircular bem grandona com os fósseis distribuídos aqui em cima. E, no fundo, tem uma projeção bem grandona. O que eles fazem? Eles pegam esses ossos da megafauna e meio que reconstruíram as imagens desses animais a partir desses fósseis, em tamanho real. E fica passando essa animação no fundo, né, desses animais interagindo, com cenas de caça, com cenas de interação dos animais entre si. Então, é uma abordagem também bastante imersiva. A sala 8 é chamada de Animais Pintados, ela é como se fosse uma caverna, e a pessoa coloca esses óculos 3D, e ela vê as pinturas rupestres aparecendo e desaparecendo. E é justamente para mostrar que o homem, em determinado período do tempo geológico, do tempo geológico do tempo histórico, conviveu com esses animais da megafauna. Tanto é que nas pinturas rupestres da região, você tem cenas ali de caça, cena do homem pré-histórico convivendo
com animais da megafauna. Então, é isso que eles querem retratar nessa sala. A sala seguinte é chamada de voo livre, e uma sala também bastante interessante, em que o visitante é colocado nesse simulador de asa delta, coloca o óculos 3D, e a sensação que se tem é que se está sobrevoando mesmo a Serra da Capivara, uma perspectiva contemplativa, mas bastante imersiva e bastante realista. Então, você passa por dentro da Pedra Furada, você vai sobrevoando toda aquela região, é muito interessante. Aí, na sala 10, se chega aos dias atuais. Eles vão ter, nessa sala 10 você vai ter fósseis dos animais que vivem naquela região atualmente, a tatu, onça, diversos outros animais. Você vai ter ali também essicatas, né, de plantas específicas daquela região. Então, você já vai ver ali, diferentemente do que as salas anteriores, a realidade atual da caatinga, né, que se tem hoje na Serra da Capivara, do bioma da caatinga. A sala seguinte, animais noturnos, você pode ver os animais que você viu na sala anterior, no formato de fósseis. Aqui você vai ver eles meio que na realidade, através dessa é como se fosse um grande cinema nessa sala, e você consegue ver ali nesses vídeos esses animais andando pela Serra da Capivara através de uma câmera noturna. E a sala 2 é chamada de A Próxima Mudança, tem esse grande puff que o pessoal senta ali, deita, e ficou observando a projeção ali no teto e ouvindo a gravação da voz da Maria Bethânia, fazendo um apanhado de tudo que foi visto na exposição até aqui, e também trazendo reflexões sobre como será a próxima mudança, né? Como o homem está afetando o planeta e como isso vai impactar nas novas gerações, né, e ao longo do tempo geológico no planeta. Então, traz essas reflexões sobre os impactos da ação antrópica sobre o ambiente. Aí, na saída, subindo uma escadaria, você vai para o mirante, pode ver toda a Serra da Capivara, o pôr do sol, e descendo a escadaria, tem essa rampa, né, e esse grande fóssil, essa grande réplica de 8 metros de uma preguiça gigante. E na parte de baixo tem 2 salas de exposição temporárias menores. Bom, então, o que essa primeira observação sistemática mostra para a gente, então? A exposição, em si, ela possui muitos textos, e esses textos, eles são adequados para o segundo segmento do ensino fundamental em diante. A ciência, ela é apresentada como uma verdade absoluta, isso é para todos os museus de ciências, a abordagem é parecida. A gente tem a exposição de ideias, em que os objetos eles são organizados para formar um contexto, né, uma narrativa. Então, isso a gente chama de exposição de ideias. E também ela possui objetivos educacionais, comunicacionais e interacionistas. As estratégias de comunicação são pautadas no lúdico e no didático. A ênfase se dá tanto no emissor quanto no receptor. O enfoque se dá no conceito, né? E nas primeiras salas, o enfoque também é bastante cognitivo e estetizante, né? Aquele foco no estético. E já quando você começa a ter objetos, né, próprios do acervo biológico, então a exposição passa a se centrar nesses objetos. Na perspectiva da divulgação científica, a gente tem um modelo de déficit na maior parte da exposição, e na última sala a gente tem o aspecto do engajamento, de trazer o visitante a pensar, refletir sobre outros aspectos. E a abordagem é uma abordagem positivista, né, explicando conceitos e fenômenos biológicos, químicos e físicos, e também no construtivismo, né, tentando fazer essa didática e tentando facilitar sempre, contextualizando para que o visitante consiga compreender aqueles conceitos e aqueles fenômenos ali colocados. Bom, e depois foi feita, como eu falei, a entrevista com a equipe do museu. A partir dessa entrevista, né, essas transcrições elas foram analisadas e foram categorizadas e foram criadas 9 categorias de análise. A primeira delas fala sobre o percurso profissional desses entrevistados, o processo burocrático para a criação do museu e o funcionamento e a organização desse espaço. Bom, então, o que nós podemos tirar dessa primeira parte? Que os entrevistados que fazem a gestão do espaço hoje, gestão museológica, eles não possuem formação própria para isso. Porém, eles possuem uma longa experiência em trabalhos práticos, tanto no Museu do Homem Americano quanto na Fundação Museu do Homem Americano.
Então, isso os capacita para essa função de gestão. A gente percebe também que todos os entrevistados, eles são originários de outras regiões do Brasil e do mundo. Alguns já vivem na região há bastante tempo, mas por ter essa vivência em outros locais, né, eles possuem traços culturais bastante diferenciados, e esses traços culturais eles vão ser somados ao projeto original, né, juntamente com os aspectos da cultura local. Percebemos também que há uma preocupação desde o início por parte do BNDES, que foi o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, e eles que deram dinheiro para financiar, né, a construção do museu, sendo que uma das exigências para que esse dinheiro fosse liberado seria justamente a construção de um aeroporto na região. Então, a gente percebe que desde o início, né, houve essa preocupação, né, imposta com o fluxo de turistas para essa região, né, e preocupação com a dificuldade de acesso por esses visitantes em particular. A meta de visitação para o primeiro ano de inauguração de museu seria de 20 mil visitantes, sendo que em 10 meses, com esse museu funcionando, já se atingiu a meta de 40 mil visitantes, né, que são números, assim, impressionantes. Hoje em dia já passou disso, né, há muito tempo, que é algo muito positivo. E a gente percebe também que os aspectos financeiros são algo muito presente na fala dos gestores, né? Essas incertezas do primeiro ano de funcionamento, incertezas com as despesas financeiras, porque esse museu, a partir do momento em que ele foi construído e inaugurado, ele precisa caminhar com as próprias pernas dele, digamos assim. Então, todos os custos e todas as despesas financeiras dele são pagas com a própria arrecadação que é feita a partir da venda de ingressos. Então, isso foi uma preocupação muito grande das gestoras, e até hoje, né? Tem até uma fala de Muna 1, que ela fala que o museu se mantém com o que arrecada. Por isso, ele só pode funcionar num turno, que é o turno da tarde. Porque se ele funcionar o dia inteiro, teria que ter mais funcionários. E, infelizmente, funcionário é algo muito custoso. Ela adoraria ter mais funcionários, mas como o dinheiro não se sabe ainda como vai ficar, né, pode ser que se diminua a visitação, então isso mostra uma preocupação grande, né, com as despesas financeiras e com a arrecadação para a manutenção do museu. O valor do ingresso, hoje, são R$30 o ingresso, a inteira, né, e tem meia para estudantes, para idosos e para grupos de mais de 10 pessoas. Sendo que, assim, o valor do ingresso, a gente percebe também que é algo crítico na fala dos entrevistados, porque ao mesmo tempo que o museu recebe turistas com alto poder aquisitivo, né, que já estão ali mesmo para poder, né, se divertir, para usar esse dinheiro, a população local possui uma condição financeira bastante limitada, né? Então, assim, segundo dados do IBGE, mais de 50% da população recebe uma renda de meio salário mínimo. Então, para essas pessoas, né, não é uma prioridade, né, visitar esse espaço, né, que vai ter esse custo, né, para eles. Então, há essa dicotomia, né, digamos assim, de discursos, né, de um espaço que atende tanto turista com alto poder aquisitivo, quanto a população local com baixo poder aquisitivo. Bom, a segunda sessão ela é chamada de Uma Ideia na Cabeça e um Museu nas Mãos. A gente vai abordar a proposta conceitual, as vozes do discurso e as relações entre a Serra da Capivara, Museu do Homem Americano e Museu da Natureza. Bom, quanto à proposta conceitual, a gente percebe que a pesquisa foi a instância que deu origem a todo esse patrimônio que a gente tem na região hoje da Serra da Capivara. Então, muitos os pesquisadores, né, a população local, aliás, na verdade, foi quem começou a descobrir, né, esses vestígios fósseis, começou a descobrir essas pinturas rupestres, então foram chamados pesquisadores para o local e deram origem a essas primeiras pesquisas. Sendo que esses pesquisadores começaram a perceber que estava tendo um movimento de degradação daquele ambiente, né? E aí, a fim de proteger, tanto pela caça quanto por atividades econômicas dentro daquela região, eles perceberam que estavam havendo danos, né, aqueles fósseis. Então, eles fizeram um pedido ao governo federal, esses pesquisadores, para que fosse, então, criado um parque nacional naquela região.
E foi a partir disso, então, que foi criado o Parque Nacional da Serra da Capivara. Sendo que, como a gente sabe, os parques nacionais, eles não podem ter pessoas vivendo dentro daquele local. Então, assim, muitas pessoas foram realocadas, foram retiradas daquela região, que hoje é o parque, e foram realocadas para outros lugares. E isso gerou uma tensão, né, naquele espaço, até mesmo para com o patrimônio. Então, assim, a partir do Parque Nacional, então, foi criado o Museu do Homem Americano, e o Museu do Homem Americano começou a receber muitas peças, muitos fósseis, e começaram a aparecer muitos fósseis ligados à natureza. A princípio, ocupavam uma exposição dentro desse Museu do Homem Americano, só que o volume de peças começou a ficar tão grande que eles começaram a pensar, então, em fazer um outro museu onde essas peças da megafauna pudessem compor um discurso próprio ligado à natureza. Foi assim que surgiu o Museu da Natureza, então, com a ideia de expor esses fósseis da megafauna. O que eu pude perceber também é que esses 3 espaços, essas 3 instâncias, que são a Serra da Capivara, o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza, apesar deles possuírem relações entre eles, né, essas relações elas são pouco exploradas dentro de um local para com o outro. E quem acaba fazendo essa ponte são os guias locais, que quando vão levar os visitantes em um lugar ou outro, né, acabam, né, falando do outro lugar e abordando aspectos de um local, né, enquanto está no outro. Eles acabam fazendo essa ponte, mas os museus em si, eles não dialogam entre si. E a gente percebe também que, quanto à narrativa, como eu falei, a ideia original era exibir os fósseis da megafauna, quer dizer, trazer esse contexto local. Só que à medida em que novos atores sociais são inseridos, como, por exemplo, o Muna 3, né, que seria esse curador da exposição, que é um curador que atua até internacionalmente, então ele já tem uma visão cultural, né, bastante diferente daquela proposta inicial. Então, ele resolve conduzir aquele enredo de uma forma diferenciada, tendo como eixo central, então, a climática, né? E aí, a gente percebe que muda, então, o eixo da narrativa, né? De um contexto mais local, então, para um contexto mais global, né? E é aqui o que a gente vê na fala de Muda 2. Ela diz que a ideia original era mostrar a região, e na hora de montar a exposição, o Muna 3, né, que foi o principal, ele que montou, ele achou melhor começar, então, do nada, e depois mostrar como as coisas foram surgindo, o buraco negro, e aí, a partir de algumas certas salas, começa-se a falar da região. A gente percebe também que, com a introdução desse ator social, né, a exposição também ganha esse uso da tecnologia, né, bastante exacerbado esse uso da tecnologia, e com traços muito modernos, muito marcantes, e que chega até a desconversar, em certo ponto, com aquele entorno do museu, que é mais modesto e com uma característica mais orgânica. A terceira seção fala sobre os recursos humanos, o público na exposição e a comunidade do entorno, os impactos do museu na região. Os gestores, eles definem a exposição de longa duração do Museu da Natureza como uma exposição autoexplicativa. Só, conforme foi falado, a exposição ela tem muitos textos, e esses textos eles são adequados a partir do segundo segmento do ensino fundamental. E os dados do IBGE também mostram que na região há altos índices de taxa de analfabetismo, principalmente para as pessoas com mais idade. Então, para essas pessoas, não que essas pessoas não vão fruir dentro desse espaço, elas vão fruir, mas para elas fica um pouco mais difícil a compreensão daquela narrativa, visto também que o local não possui mediadores, né? Como essa própria gestora fala, que acaba que tem alguns funcionários que eles ficam ao longo da exposição, mas eles estão ali meio que para fazer a salvaguarda do material, porque tem materiais que são muito frágeis, e às vezes os visitantes vão manipular de uma forma brusca e acaba danificando o material. Então, foram colocados funcionários ao longo da exposição para eles fazerem a salvaguarda desses materiais. Só que muitas vezes chegam pessoas com dúvidas, querendo entender alguma coisa, e acabam
perguntando para esses funcionários, eles têm boa vontade, né, o que a própria gestora fala, essas meninas, né, elas procuram ler os painéis, entender para poder ensinar para essas pessoas, poder explicar, né, alguns aspectos da exposição para essas pessoas com dúvida, mas que não seria a função delas, né, digamos assim. Então, a gente sugere no trabalho a parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que tem na região, inclusive tem curso de Ciências da Natureza, em que os estudantes poderiam atuar como mediadores nesse espaço, ou até mesmo poderiam ser feitos cursos, né, de capacitação dessas funcionárias que já atuam no museu, né, para que pudessem fazer essa mediação. Porém, a gente entende também que a universidade fica num local bastante distante do museu, é difícil de chegar, a cidade onde não tem transporte público também, então a gente entende que tem vários impedimentos também para que essa parceria ainda não esteja sendo vista na região. E também outra coisa que nós percebemos é que o museu precisa se preparar também para atender o público com deficiências de natureza diversa. Inclusive, uma das gestoras coloca que houve um dia em que o museu recebeu um menino cego, e aí eles não sabiam, um menino com deficiência visual, e eles não sabiam muito bem como trabalhar, e acabou que uma dessas funcionárias que fica ao longo da exposição resolveu deixar a criança tocar nas peças e tal, e a gestora fala que a mãe da criança também era muito inteligente e soube fazer aquela mediação e tal, mas a gente percebe que não há mais espaço para isso, né, dentro de instâncias de divulgação científica. A gente precisa cada vez mais pensar nos locais, né, já desde o início, de forma que eles possam receber todas as pessoas, que possam integrar a todos, inclusive pessoas com deficiência. Percebemos também na fala dos entrevistados, né, eles falam que a construção do museu levou a melhorias na cidade, levou à geração de empregos, aumentou a autoestima da população. Porém, há de se tomar muito cuidado em se utilizar disso para falar que a população se apropriou do espaço museal. Porque, assim, até o que o Gonçalves fala no estudo dele, que a maneira como se dá o tombamento do patrimônio em uma determinada região, por vezes acaba dificultando a disseminação do seu conteúdo, a aproximação e a compreensão sobre si por parte das populações locais que são afetadas pelo processo, que foi o que aconteceu naquela região. E a gente percebe, inclusive, que, embora hoje as pessoas da comunidade local trabalhem no museu, trabalhavam na época da construção, trabalhavam na obra, na construção civil, hoje em dia trabalham dentro da exposição, né, fazendo a salvaguarda do material, na recepção. Porém, ao longo no processo mesmo expográfico e de curadoria, não houve a integração dessa população local. Por exemplo, se a gente pensar que muitos desses fósseis da megafauna, eles foram encontrados por pessoas que moram naquela região, isso, por exemplo, não é falado ao longo da exposição. Então, a gente vê que não houve essa integração no processo de expografia e de curadoria. E a gente percebe também, na fala das entrevistadas, que os aspectos econômicos, quando ela fala de aspectos econômicos, de geração de emprego, essa fala é voltada para a população local. Quando se fala em fruição, provimento de lazer, de conhecimento, isso é direcionado ao público turista. Inclusive, os próprios entrevistados falam, né, sobre esses moradores locais quando vão à exposição. Eles falam que eles ficam admirados, se sentem espantados com a grandiosidade das coisas, manipulam as coisas com muita cautela, com muito cuidado. Às vezes nem tocam nos objetos interativos. Então, a gente percebe o quê? Que há pouca familiaridade desses visitantes locais, né, com a exposição, sensação de estranhamento e de não pertencimento àquele espaço. A gente percebe que apesar disso, há uma primeira tentativa de apropriação dessa população para com o museu. Aquele espaço que eu falei, onde tem a exposição temporária, foi realizada essa exposição, chamada do Desuso à Transformação, em que diversos objetos de família da região foram expostos ali. Então, a gente tem várias coisas antigas, ferros antigos, várias coisas, vários objetos que possuem um simbolismo muito grande para aquelas famílias da região, eles foram expostos ali, foram colocados alguns cartões explicando, né, características daquele objeto, né, e a afetividade que cada um desses objetos possuem para as famílias que o possuem.
Então, essa já foi uma primeira forma de aproximar essa população local para com aquele espaço. Bom, agora falando sobre o público adulto nessa exposição, para essa pesquisa nós fizemos o Think Aloud com visitantes, 8 do sexo feminino e 8 do sexo masculino. Assim que elas entravam no espaço, a gente abordava, né, perguntava se queriam participar, e foi de forma, assim, bastante aleatória mesmo. Quando a pessoa não queria, a gente pegava a pessoa que vinha logo em seguida, e acabou ficando essa divisão bem certinha de 8 mulheres e 8 homens. Não foi algo planejado, mas acabou acontecendo dessa forma. E a faixa etária foi de 18 até 60, até acima de 60 anos de idade, porém, o que teve maior quantidade foi entre 25 e 49 anos. A origem dos visitantes. A gente percebe que 8 deles são visitantes turistas, vindos de Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Goiás, e 8 pessoas, né, são originárias do Piauí, mas não necessariamente daquela região. Nós tínhamos ali pessoas que eram turistas de Teresina e que eram de outras regiões do Piauí, que também eram turistas, né? Percebemos também, quanto ao grau de escolaridade desses visitantes, que 9 deles, né, possuíam a graduação, né, no mínimo a graduação. E aí a gente vai ter ali 2 ali com ensino médio e o restante com grau de escolaridade mais ainda avançado, com especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que a gente percebe também aí mais uma disparidade, né, com relação à população local, né, que não possui um grau de escolaridade assim tão alto. E a gente vê que não são essas pessoas que estão visitando a exposição. Então, quanto aos grupos de visitações e motivações, a gente tem ali adultos jovens, então, com elevado grau de estudo de capital cultural, um grupo formado por turistas, né, que foram ao museu predominantemente acompanhado por grupos familiares ou grupos de amigos, e que possuíam motivações, então, relacionadas à experiência cognitiva e educativa. Essa questão do elevado capital cultural é uma característica dos museus brasileiros. Diversas pesquisas já mostraram, né, em museus diferentes do Brasil, e mostraram que o público que visita as exposições são basicamente esse tipo de visitante, né, com elevado grau de estudo e capital cultural. Bom, então, como eu falei, eu emprestei gravadores, né, para esses visitantes, e a gente percebe que não há uma relação direta entre o tempo de gravação e o tempo de permanência na exposição. Então, por exemplo, a gente vê o visitante A16, né, que ficou em torno de mais de 120 minutos na exposição e não gravou tanto tempo assim. Já o visitante A7, que ficou em torno de 70 minutos, né, gravou mais tempo. Então, a gente não teve uma relação direta entre o tempo de permanência na exposição e o tempo de gravação. Quanto aos locais que esse público escolheu parar para poder verbalizar. A gente tem a sala água. Eu entendo que essa sala chamou bastante a atenção dos visitantes, porque ela possui, além de artefatos biológicos, né, os fósseis de trilobitas da região, mas possui também recursos interativos, né, então a sala, eu acho que possui maior diversidade de recursos, então acho que por isso ela chamou mais visitantes para que verbalizassem naquele lugar. A segunda sala que chamou mais atenção foi a sala Voo Livre, que é uma sala muito imersiva, né, que tem apesar de você ter ali uma característica assim, bastante de contemplação, você contempla a Serra da Capivara, mas é algo que é muito imersivo, né? É como se você estivesse ali naquela ação de sobrevoo. Então, acreditamos que por isso ela chamou bastante a atenção dos visitantes. E se a gente comparar, por exemplo, com a sala Desfile Animal, que é onde estão os fósseis da megafauna, você vê que seria a sala principal, né, da exposição, a gente vê que ela chamou a atenção de 10 visitantes. Não é um número ruim, né, para 16, que foi o total, porém ela não fica ali entre as primeiras que chamam mais atenção. Então, sobre as leituras dos visitantes, foi, como eu falei, eles gravaram as verbalizações, depois essas verbalizações foram transcritas e analisadas, e foram categorizadas. E
tiveram 9 categorias e eu organizei essas categorias em perguntas norteadoras. Então, a primeira pergunta norteadora foi: emergem emoções, sentimentos e valores no contato com a exposição? Segunda, que relações estabelecem com os saberes prévios? Terceira, que leituras os visitantes fazem da exposição e do museu? E quarta, se aparecem sugestões ou críticas na leitura da exposição. Então, sobre se emergem emoções, sentimentos e valores, aqui eu pude agrupar 3 categorias. A categoria de estética, que é quando o visitante fala da estética de um objeto em si. Por exemplo, o visitante A8 fala que chama muita atenção os fósseis, que mantêm a estrutura dos animais muito nítida. Tem aspectos de afetividade, como, por exemplo, o visitante A10, que fala assim: estou aqui na entrada, a porta é um grande buraco negro, a sensação que dá é de mistério, de suspense e de ansiedade. E tem a imersão. A visitante A16 fala que a sala da Terra Gelada é algo maravilhoso. É como se a gente estivesse andando em cima do gelo e ele estivesse quebrando e se partindo, uma experiência muito bacana. Então, a gente percebe aqui 3 categorias, porém, nas minhas análises, eu percebi que raramente a categoria de estética aparece separada da categoria de afetividade. Geralmente, o visitante, ele fala da estética e logo em seguida ele fala de um sentimento que ele está tendo com relação à estética. Então, é uma grande integração entre essas 2 categorias. E a experiência imersiva já é a junção das 2. É algo estético junto com um sentimento que aflorou. E isso vai gerar aquela experiência imersiva. Então, a partir disso, né, eu criei uma nova forma de categorizar a apreciação de natureza estético-afetiva nos museus de ciências. Então, a primeira forma de apreciação seria um parecer qualificando um objeto. Quando você tem um estímulo, vê um objeto e já fala, legal, por exemplo, um juízo de valor. A segunda categoria é quando há uma expressão de sentimento e de emoção provocada por elementos da tipografia. Então, você tem um estímulo, esse estímulo aflora sentimentos instantâneos e, a partir disso, o visitante emite um juízo de valor. Na terceira categoria, a gente tem a associação com alguma experiência pessoal, alguma vivência, né, e com alguns objetos e com outros espaços. Então, aqui, o visitante se depara com um objeto, ele vai mobilizar experiências concretas anteriores, vai fazer associação dessas vivências anteriores com o que ele está vendo agora, e aí vai emitir um juízo de valor. E, por fim, a gente tem uma comparação com a própria expectativa prévia, quer dizer, a pessoa tinha uma expectativa sobre o que ela ia encontrar naquele espaço, e ela vai mobilizar essa expectativa e associar com aquela experiência concreta que ela está vendo naquele momento. Então, a gente percebe que as 2 últimas, elas são bastante refinadas do ponto de vista cognitivo. Nós encontramos muitas, principalmente essa terceira, que fala de experiências pessoais, teve muitas pessoas que trouxeram experiências de vida, que se depararam com aqueles fósseis e lembraram de outras experiências que tiveram. Então, foi muito muito enriquecedor essas falas. Sobre se houveram relações com saberes prévios, eu trouxe algumas falas, né? Por exemplo, tem uma visitante que faz a transmissão do saber que ela tem para uma outra criança que está no grupo dela. Então, ela fica indicando para aquela criança: olha aqui, Isis, olha aqui a África, olha aqui, onde é que a gente está? É na América do Sul. Então, ela faz a transmissão daquele saber que ela já tem para a criança que está naquele grupo junto com ela. Tem as relações também entre a formação, né, da pessoa, formação profissional, com elementos da tipografia. Eu trago um exemplo aí bem emblemático, que é do visitante A1, que ele fala sobre o simulador de chuva que tem naquela exposição, que devido ao ar-condicionado, que estava jogando ar em cima daquele simulador, que não estava havendo aquele efeito de chuva. E ele mesmo já deu a solução, né? Esse próprio visitante já solucionou o problema. É uma coisa fácil de ser resolvida, trocando a direção do vento do ar-condicionado. Seria muito bom se vocês consertassem. Então, ele pegou algo da profissão dele, porque ele é engenheiro elétrico, e a partir disso ele já, né, associou isso com um elemento da tipografia.
A gente tem também a categoria de complementação do saber prévio, quando, por exemplo, uma visitante A2, ela fala que a preguiça gigante ela já até tinha ouvido falar, já até conhecia, só que ela não sabia que tinha 8 metros, que era tão grande e era tão comum naquela região. Então, você vê que era um conhecimento que ela já tinha, mas que ela pôde complementar aquele conhecimento com algo que a exposição estava trazendo. A próxima pergunta é que leituras os visitantes fazem da exposição. Então, a gente tem aí a categoria de experiência interativa, como, por exemplo, a visitante A10, que ela fala: estou agora na primeira sala da mesa magnética, muito interessante a atração entre os corpos. Tem alguns ímãs aqui que as pessoas podem mexer, criar formas, tudo muito incrível. Então, ela descreve um pouco dessa experiência interativa que ela está tendo no museu. A visitante A4, ela já vai demonstrar na fala dela a compreensão e a assimilação de um conteúdo expositivo. Quando ela fala assim, bom, aqui na sala onde tem um dinossauro refletido, tem algumas informações que eu não sabia, onde diz que caiu um asteroide e atingiu a região do Mato Grosso. Eu não sabia, né? Para mim, essa informação bacana, é uma informação bacana, porque eu vou atrás, vou procurar mais informações. Então, quer dizer, ela não só compreendeu, como ela achou tão interessante que ela diz que vai pesquisar mais sobre isso depois. E a outra categoria fala sobre reflexões e projeções a partir da exposição. Então, aqui eu trago a fala do visitante A15, que ele fala: o final é fantástico, fica a tentação da dúvida. O que é que o ser humano vai fazer com o planeta? Será que a gente vai conseguir superar as contradições que o texto apresentou aqui? Essa é a sensação que fica para quem sai do museu agora. Então, ele traz essa categoria de reflexão a partir daquilo que ele viu na exposição. E, por fim, tem as duas últimas categorias, uma que fala sobre a perspectiva educativa, que tem o visitante A3, que ele fala aqui que ele não sabia, né, ele está vendo ali sobre a sala da era glacial, a sala Gelo Infinito, que ele achou um pouco desconectada, né, com a primeira parte da exposição, com aquela, então ele faz uma crítica da perspectiva educativa, né, da própria narrativa da exposição. E o visitante A1 também, que fala da sala dos microscópios, que ele acha que poderia ter alguém ali para orientar os visitantes. E quanto à infraestrutura, tem alguns exemplos do visitante A2, por exemplo, que fala que ficou muito impressionado com a arquitetura, com a edificação do museu, com a modernidade nesse lugar tão rústico. Então, ele já percebe aí também essa dicotomia, né, do lugar rústico, né, recebendo um enclave moderno, né. Então, o visitante consegue perceber, né, essa disparidade. E ele fala aqui que ele fica impressionado porque ele sabe que o museu foi realizado graças a doações e a pessoas interessadas em divulgar ciência, e que vive de doações e ingressos para se sustentar, sem a ajuda de recursos públicos. Então, ele aproveita para fazer aqui uma crítica, né, às políticas públicas de manutenção de museus que a gente tem hoje. O visitante A7, ele faz uma queixa quanto os textos que têm um fundo de luz azul, que a leitura fica difícil, e a visitante A1, que seria um pouco melhor se essa mesa fosse um pouco mais baixa, para que as crianças pudessem ali interagir. Então, foram essas categorias de análise que eu encontrei por parte dos visitantes. Então, nas considerações finais, né, fazendo um apanhado de estudo que nós vimos, né, a origem do Museu da Natureza, então, se deu a partir da pesquisa científica naquela região, tanto a pesquisa paleontológica quanto arqueológica, e o Museu da Natureza ele passa a ser um terceiro elemento, né, nessa tríade de instituições ligadas ao patrimônio naquela região. Então, o discurso expositivo ele nasceu da ideia central de exibir os fósseis ligados à natureza, só que à medida em que novos atores são inseridos, então esse discurso ele vai se modificar, vai ganhar uma visão mais urbana, mais moderna, marcada pelo uso da tecnologia, que chega a ter um apelo até maior do que os próprios artefatos biológicos. Isso também mostra como as relações de poder atravessam esse discurso, né? Como alguns integrantes, né, desse contexto social, né, de pensar a historiografia, possuem um poder, né, maior de decisão do que os outros. Então, a gente percebe também que há um discurso muito forte da ciência, como eu já falei, que é comum nas instituições ligadas a museus de ciência,
Porém, a gente percebe também, por outro lado, que há um apagamento da cultura e da memória local dentro dessa narrativa do museu. A gente percebe também que a meta de visitação anual ela foi atendida e superada, né? Percebemos o predomínio de visitantes turistas com elevado grau de escolaridade, de capital cultural, e esse público em particular desenvolveu assim abundantes leituras e apropriações, né? A gente pode falar de fruição no sentido mais amplo da palavra, né? Então, emergiram apropriações de natureza estético-afetiva, relações com saberes prévios, com experiências de vida anteriores, né? E isso tudo permitiu ao público estabelecer conexões com a sua vida pessoal, com o seu contexto, né? Com aquele contexto positivo, e refletir também sobre os impactos das ações antrópicas sobre o ambiente. E houve também ainda um olhar crítico também quanto à narrativa, né? Sobre a estrutura da própria exposição. E acreditamos também que a adaptação do método Think Aloud foi muito eficiente para o nosso objetivo, nos ajudou a caracterizar as leituras dos visitantes de maneira bastante eficiente. A gente percebe que, apesar de na fala dos gestores haver uma preocupação, né, com a questão social, mas que as práticas efetivas que demonstram de fato, né, esse compromisso social e educacional para com a população do entorno, são coisas que ainda começam a se desenhar. E a gente sabe que é um museu bastante novo ainda, né, foi inaugurado, como falei, em dezembro de 2018, agora está fechado por causa da pandemia, mas eu acredito que, né, como a gente falou, já há um primeiro passo, né, já criando aquela exposição temporária que trata da memória da população local. E a gente percebe também a baixa escolarização da população do entorno também pode ser algo que está afastando essa população da instância museal. Então, seria interessante trazer, né, estratégias como a mediação humana, por exemplo, poderia abrir o diálogo um pouco maior para essa comunidade. A gente percebe também uma dicotomia de atuação desse museu, dividido entre a ideologia da nova museologia, trazendo um problema social hoje das mudanças climáticas, das ações antrópicas, essa narrativa de preocupação, né, com o meio ambiente, porém a gente percebe que essa instituição ainda finca raízes nas características do museu-mercado, como, por exemplo, contabilizar o sucesso, né, do museu, de acordo com o número de visitantes e tal. Então, ele fica ali, né, e essa é uma característica dos museus contemporâneos, né, são museus que estão tentando se reinventar, mas ainda estão fincando raízes com uma corrente anterior. Então, a gente percebe essa dicotomia, assim, bem clara, quando faz essa observação da exposição. E a gente compreende, né, a dificuldade, o desafio, né, que se tem hoje, né, onde os museus eles precisam se reinventar para permanecer de pé diante do descaso das políticas públicas para com o patrimônio brasileiro. Né, a falta de verbas, a gente sabe realmente que tem, né, e as pessoas que estão à frente precisam lutar para conseguir recursos, para conseguir a manutenção desses espaços, porém, a gente entende que há de se pensar também em um ponto de equilíbrio que situe esse museu contemporâneo na sociedade tecnológica, que faça uso da abordagem moderna, mas que se comprometa também com o bem-estar social, quer dizer, que são as funções elencadas pela própria definição do que é um museu. Então é isso, gente, quero deixar aqui meus agradecimentos ao UERJ, à Fiocruz, à CAPES, né, que financiou a minha ida para poder desenvolver esse projeto, à Fundação Museu do Homem Americano, ao Magnetoscópio, que foram foram alvos da minha pesquisa diretamente, à Univasf, que foi super parceira e me ajudou também em muitas coisas, e quero deixar um agradecimento especial aos guias locais, aos moradores locais da Serra da Capivara, porque, assim, eu me senti em casa ali naquele lugar, e foi justamente porque eles me abraçaram, sabe? Eles me abraçaram, me agregaram, e tenho contato com as pessoas até hoje, e acho que esse carinho fez muita diferença para o desenvolvimento da minha pesquisa. Deixo aqui também o contato do Museu da Natureza, as redes sociais, para quem, né, quiser olhar, deixo o meu contato também, para quem tiver interesse, e deixei também o link da minha dissertação, para quem quiser ver. Obrigada, gente, é isso. Obrigada, Juliane, que apresentação mais bonita, que trabalho sensível, lindo,
Várias pessoas aqui colocando, que lindo, parabéns. Já, durante sua fala, várias pessoas estão querendo já fazer uma excursão para o Parque Nacional da Capivara. E eu estimulo a todos que façam realmente, porque o local é lindíssimo e merece muito que os brasileiros conheçam, né? E não só pelo patrimônio arqueológico, mas também por conhecer um pouco do Piauí, né? Que muitos brasileiros não conhecem as belezas do local. Ju, eu vi aqui no lista de participantes, né, nós chegamos a ter 35 pessoas aqui, como disse a Rosane, uma sala lotada de pessoas prestigiando e elogiando muito o seu trabalho, sua apresentação, sua pesquisa. E eu vi, o meu amigo não está aqui, o Wilke Amorim Lopes, né, que é professor da rede pública e privada e é guia credenciado oficial, mas eu vi que o Itamar Soares está aqui. Eu não sei aqui, se meu amigo. Será que ele quer falar alguma coisa? Itamar, é um prazer para a gente, se você quiser falar alguma coisa, dar um seu depoimento breve. A gente tem pouco tempo que os alunos têm aula em seguida, mas a gente teria muito prazer em ouvir você, se você quiser. Eu não sei se você se sente à vontade. Oi. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Bem-vindo, querido. Muito obrigado. Foi um prazer participar desse momento. Não vou abrir minha câmera, que eu não estou preparado, não fiz minha maquiagem. Estou com aquela cara, sabe? Então, a Juliana, eu coloquei aqui que ela é um amorzinho. Eu estou querendo falar só coisas de relações pessoais, assim, porque foi muito bom para a gente. Ela veio, aí a gente aproveitou a presença dela com a colega e solicitamos uma palestra para o pessoal do curso de Ciências, foi muito bom. E ela é a primeira pessoa que desenvolveu a pesquisa lá no Museu da Natureza, né? Falei, que menina muito sortuda, assim, porque agora abre portas. Obviamente, o trabalho dela vai ser referência para os demais. Eu trabalho com uma disciplina de espaços não formais. A gente também tem um estágio e vai ser leitura obrigatória o trabalho dela agora nas disciplinas. Então, só tem a acrescentar para a gente e foi um super prazer. E o pessoal que está com vontade de vir, apareça. Apareçam. Que gostoso ouvir isso, Itamar, saber que o trabalho dela vai servir de referência. Como ex-professora dela, eu falo que isso nos dá muito orgulho, né? E saber que ela continua na sua formação, no seu mestrado, na Fiocruz, que é uma instituição que todo brasileiro admira, mais ainda agora, né, atravessando duramente por essa pandemia. É muito bonito ver que ela não teve medo de ir para longe da cidade onde ela reside, porque isso envolve custos, né, gente, né? O turismo no Piauí, dependendo do lugar que você vai, não é barato. O turismo no Brasil não costuma ser barato, né? E para chegar até o Parque Nacional, como até a Juliane falou, que foi uma contrapartida, uma exigência, né, a construção de um aeroporto mais próximo. Quando eu estive lá em 2019, no começo do ano, a estrada que ligava para esse aeroporto mais próximo, que, se não me engano, era no estado da Bahia, não estava funcionando. O aeroporto não estava funcionando, a estrada não tinha condições de segurança dentro do mínimo exigido, então a gente tinha que vir da capital mesmo, o que dava uma distância, não sei se o Itamar sabe de cabeça ou a Juliane, mas são, sei lá, uns 400 quilômetros ou mais. 300 e alguma coisinha, assim. É em Pernambuco, a cidade de Petrolina. A boa notícia Petrolina, Pernambuco. Isso. A boa notícia é que a estrada está ótima agora. O pessoal consertou Opa. e tal, na verdade construiu, né? Então já facilita. Isso, porque... Eu fui por Teresina. Teresina é ainda mais distante, né? Eu também. Do Rio, Teresina, de Teresina é um ônibus, né? 10 horas de viagem, de 8 a 10 horas de viagem. Mas eu não me arrependo, foi maravilhoso, eu iria de novo quantas vezes fossem necessárias, valeu muito a pena. Sim, eu acho muito importante a gente falar, porque a pessoa que não conhece o parque, ela não tem noção das distâncias, né, entre as áreas mais urbanizadas, onde a população reside, e o parque em si, que é muito grande, e que não é um parque que você pode ir, digamos assim, para fazer suas visitas totalmente a pé, né, ou de bicicleta, são distâncias consideráveis, né, e aí é necessário você contactar não só um guia, porque para você andar lá dentro, você precisa de orientação, né, nas diversas trilhas do parque,
como também para você se deslocar. Você precisa, então, entrar em contato com algum guia que tenha o seu veículo próprio, ou alugar um carro, ou ir de moto também com algum guia da região, né? Não é um local em que você pode simplesmente pegar um ônibus de linha, né? Um ônibus público, transporte público, e chegar na frente do parque ou em alguma das suas entradas, né? Então, esse é um fator também que dificulta acesso de todas as pessoas, seja da população próxima do entorno, ou de qualquer turista brasileiro ou internacional. É claro que o fator poder aquisitivo acaba influenciando muito, né? Por isso que a predominância desse público no museu, né? Sim. A entrada, o museu em si, os museus em si, você pode ir sem precisar de guia, mas a entrada, como você falou, a entrada no parque realmente é restrita, você só pode entrar se tiver um guia local te acompanhando, né? Isso acaba sendo custoso, realmente. Mas é algo que, para quem pode ir, eu recomendo muito, assim, muito, muito legal, foi uma experiência, assim, de vida. Mais do que uma experiência de pesquisa, foi uma experiência de vida, assim. Eu tenho certeza que foi, porque eu me lembro dos seus depoimentos na época, voltando das suas permanências, das suas 2 idas lá, e a sua interação, né, com a população, como você foi acolhida, como você mesmo falou, e eu sei que é verdade, que o povo é muito, muito gentil, muito acolhedor, muito receptivo, né, e isso faz toda a diferença para a gente estar numa cidade que não é a nossa, né, uma cultura diferente, até para a gente conhecer as coisas, né, que são diferentes do local, a culinária, os costumes, entender um pouco da história daquela população, né? Através do qual que vive ao redor daquele patrimônio, né? Que é reconhecido internacionalmente, mas que muitos brasileiros nunca tiveram a chance de ir, né? Isso é um fator muito importante. Sim, sim, com toda certeza. Eu queria abrir para os participantes, tanto os alunos da nossa pós-graduação, se eles têm pergunta, porque muitos comentaram no chat, elogiaram, mas acho que vocês podem falar com a palestrante. Tomar cajuína, isso aí, Tamar botou no chat, tomar cajuína, patrimônio estadual, isso aí. Cajuína tem até a música do Caetano, né, que é linda, a cajuína. Então, gente, eu queria deixar à vontade para quem quiser fazer pergunta, abrir seu microfone, colocar aqui, se vocês têm algum comentário, alguma sugestão. Tenho certeza que ninguém aqui conhece o parque ainda, pelo menos eu acho, né? Só mesmo Juliane, eu e o Itamar, e que vocês possam colocar na lista de vocês como um destino desejado, assim, para assim que a gente conseguir. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Estou vendo se eu perdi alguma coisa aqui. Rosane, você viu se tem alguma pergunta aqui? Não vi nenhuma. Eu vi muitas congratulações, muitos parabéns pela sua pesquisa. O trabalho é lindo, as pessoas ficaram muito empolgadas mesmo. A beleza realmente do local, do parque, né? O trabalho da Juliane foi concentrado na área construída, específica do Museu da Natureza, que é esse museu extremamente novo. Inclusive, quando ela começou a coletar dados, o museu era novíssimo, né? Mas a gente não pode falar do museu sem falar do que está em volta, mesmo que falando dentro do conteúdo do museu, a gente esteja falando do conteúdo ao redor, que compõe a exposição, as diversas posições, a gente também tem que falar das trilhas, né, dos acervos, da possibilidade de você visitar pinturas rupestres, se você se impactar por aquelas representações, simbolizações artísticas que representam a história da humanidade. Então, o local é privilegiado de não ter só o Museu da Natureza, mas também ter o Museu do Homem Americano, como a Juliane falou, que é o mais antigo, né, mais na região urbanizada, mas eles todos se complementam. Então, é um local realmente muito rico de experiências, né? E conhecer o Piauí, sem dúvida, vale muito a pena. Eu lembro que a própria estrada de Teresina, até a gente chegar na cidade onde a gente normalmente dorme para poder conhecer o parque, é uma estrada de muitas emoções, assim, né? E a gente lá tem muitos casos infelizmente, de atropelamento de animais na pista, animais silvestres que cruzam, mas é uma beleza muito grande, muito impactante, né? Eu acho que conhecer a Caatinga é muito bonito, e perceber que, como o Brasil é um país continental, que essa sazonalidade que a gente tem aqui na região sudeste, né, de primavera, verão, outono e inverno, como é totalmente diferente lá, né? Eu acho que isso é uma vivência que só realmente a gente passando algum período lá a gente percebe. E é muito bonito de ver a mudança da vegetação, né, as diferentes nuances e as cores daquele lugar que parece uma pintura. Muito lindo.
Se ninguém tiver nenhuma pergunta, quer falar alguma coisa, Ju? Não, só agradecer mesmo pela oportunidade de... Nossa, parece que quando você volta, sabe? Eu volto a ver a apresentação, né? Dar aquela relida, né? No trabalho para poder apresentar. E parece que eu revisitei tudo que eu tinha visto lá. E é sempre, assim, revigorante para mim, né? Em meio à pandemia, esse caos que a gente está preso em casa, poder revisitar esse lugar, mesmo que através dos textos, através dos slides, é sempre muito bom. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada mesmo. Queria aproveitar para fazer uma propaganda aqui, que o Itamar vai entrar também, vai palestrar daqui a pouquinho. 3h40 vai palestrar também sobre museus e sobre alfabetização científica. Depois, se alguém quiser o link, né, Itamar? Bom, eu acho uma honra saber que ele vai palestrar daqui a pouco e ele veio até aqui prestigiar a sua fala, dar um oi para a gente. Nossa, isso é muito interessante. Se você tiver como divulgar o link para a gente, se você quiser botar no chat, faz isso, Ju. Eu tenho, na época que eu tive lá, o meu guia, que é professor, além de ser guia, então imagina como é que eu me identifiquei com ele, né? Ele divulgou e compartilhou comigo vários documentários feitos por diversas emissoras de canal aberto sobre a região do Parque da Capivara, da Serra da Capivara. Existem várias reportagens escritas, existem livros publicados, existe muito material de produção acadêmica, né? Existe uma arqueóloga que trabalha lá há mais de 50 anos, que ainda é viva e que trabalha lá, ainda em atividade, né? E que tem um reconhecimento muito grande, não só no Brasil como fora, e que é uma referência para nós e para a região, a população local, ela é uma grande referência também, né? E é uma mulher, né? E trabalhando com arqueologia, eu acho que isso é algo extremamente significativo. Então, eu vou resgatar aqui dos meus arquivos que eu tiver, vou compartilhar com a turma, que é a turma que eu tenho contato, né, no grupo do WhatsApp, e vocês que quiserem buscar, eu acho que na rede vocês não vão ter dificuldade de achar buscando pelo Google, né, esses documentários, ou, enfim, no YouTube também tem muita coisa. Vocês vão ver imagens aéreas do parque, porque uma coisa é a gente apresentar uma imagem estática, né, uma fotografia, outra coisa é uma imagem, né, em movimento no local, e é muito bonito, né, então, inclusive tem certos lugares que você pode permanecer num certo período da noite, uma visita noturna é extremamente bonito, eles têm uma iluminação específica nos sítios arqueológicos. No primeiro dia que eu fui ao parque, a gente já ficou para visita noturna, eu fiquei muito impactada com a beleza, assim, com o capricho. Existem trilhas que têm acessibilidade num parque daquela dimensão, com aquelas características naturais. Então, é muito bonito ver isso, embora eu tenha apresentado resultados de algumas, vamos dizer assim, algumas necessidades ainda de adaptação, é óbvio, isso existe em qualquer espaço do nosso país, espaço cultural, ainda que tenha sido inicialmente planejado, voltado para a acessibilidade, a gente sempre encontra alguma coisa que ainda não está de acordo, porque culturalmente ainda não estamos acostumados aqui, quando a gente vai planejar a construção, a idealização, projetar um espaço cultural científico, que a gente traga as pessoas especialistas, as pessoas com deficiência para estar conosco nessa etapa inicial de planejamento. Por isso que, às vezes, tem uma adaptação, acessibilidade física, mas não tem nada para o visitante com deficiência auditiva, para o surdo, ou então tem alguma adaptação, uma audiodescrição, mas não tem um vídeo em Libras, por exemplo. Então, às vezes, você tem uma adaptação, mas não tem outra, né? O museu estimula muito todos os sentidos, eu acho que é uma experiência, como a Juliane ressaltou, na fala de alguns dos seus dos objetos da sua pesquisa, dos seus sujeitos de pesquisa, que eles destacaram o impacto que eles sentiram exatamente por aquela imersão, né, nos sons, na estética. Achei muito bonita essa tua fala, Ju, uma metodologia muito clara que você apresentou para a gente, que qualquer pessoa que quer trabalhar ou que trabalha com espaço não formal, com educação não formal, pode utilizar, né? Eu achei que foi uma aula, além de ser uma palestra e apresentar um lugar tão bonito, foi uma aula. Então, eu vou encerrar agradecendo muito a sua disponibilidade, a sua presença, a sua fala com essa sensibilidade que você sempre teve e tem, e informar que nós fizemos uma tentativa hoje de gravação, eu acho que deu certo, né? Agradecer muito a Júlia Maria, aluna da graduação
das Ciências Biológicas da UERJ, do Instituto de Biologia, que gentilmente veio aqui ceder o seu tempo e sua tecnologia, seu conhecimento de tecnologia para gravar para a gente. A gente vai postar em breve, provavelmente no canal do YouTube do Instituto de Biologia da UERJ. E, posteriormente, teremos nosso próprio canal do Departamento de Ensino, de Ciências e Biologia. A gente divulga para vocês, tá? Então, foi um prazer, muito obrigada. Até a próxima webconferência, que está planejada para quinta-feira que vem, dia 15, às 14 horas. Divulgaremos em breve o cardzinho com o título, nome da palestrante e demais informações, tá? Muito obrigada a todos e até a próxima.